Olá, amigos! Olá, amigas! Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom que estamos de volta para mais um momento de leitura espírita comentada sobre o livro A Caminho da Luz. E é com muita alegria que nós recebemos vocês aqui mais uma vez no canal Roteiro Espírita TV7 para esse momento de aprendizado e de troca de experiências, hoje, dia 23 de 2 de 2023. Que Deus nos abençoe a todos, que Deus nos proteja e que possamos realizar a exemplo de todos os nossos encontros anteriores, que hoje especificamente está completando 30 dias, de que seja igualmente a exemplo desses anteriores, de paz, de harmonia, de confraternização, de aprendizado para todos nós. Para você que está nos acompanhando pelo canal da TV7, seja bem-vindo, bem-vinda, quer seja de mais vezes, quer seja da primeira vez. Igualmente para você que está nos acompanhando pelo canal do Roteiro Espírita, seja pela primeira vez, seja por outras vezes, sintam-se todos dos dois canais abraçados virtualmente por todos nós da equipe Roteiro Espírita TV7. E para vocês que nos acompanham em outros horários, em outros dias, em outros momentos, igualmente muita paz, muita alegria, muita felicidade para todos nós. Nós vamos iniciar o nosso encontro de hoje, do capítulo 23, em que nós vamos estar falando sobre o século XIX, já entrando na reta final, faltando apenas 2 encontros para o fechamento desse livro, que particularmente muito me emocionou, muito foi inspirador para o meu processo de aprendizado e que eu espero que nós sigamos com outros livros, quer seja da mesma sequência de conteúdo, de conhecimento ou de outros, porque a proposta é fazermos desse nosso primeiro estudo de leitura espírita comentada um projeto piloto. Dando certo, particularmente eu acredito que deu certo, nós vamos repetir, quem sabe até em outros horários, para que a gente possa reforçar essa ideia da importância da leitura dos livros espíritas, ok? Mas antes de começarmos, nós vamos fazer a nossa prece, como habitualmente temos feito, e também a leitura do nosso livro de mensagem, que nós pegamos aqui, para que a gente possa fazer uma breve leitura, a prece e iniciarmos. Para tanto, e como já é de hábito de vocês, eu vou colocar a musiquinha. Essa musiquinha sempre dá uma dor de cabeça, hora esqueço, hora fica muito alta, hora não funciona. É uma briga que eu tenho ainda com essa música, mas eu acho que hoje vai dar certo, viu? Vou diminuir um pouquinho aqui. Eu acho que aqui tá bom. Vou trocar a telinha para a gente começar. Daqui a pouco a gente volta, ok? Então tá. Deixa eu mudar aqui. Ok. A mensagem de hoje, Mensagens para a Vida Diária, de autoria de Ubiratã Soares de Amorim, do livro de autoajuda, chama-se Como Conservar os Amigos Queridos. Tá aí uma boa pedida para hoje. Ele nos diz: evite conversas polêmicas. A sua alegria e consideração são básicas para conquistar e conservar as amizades. Dê sempre o seu amor aos amigos e pessoas queridas, apertando as mãos, abraçando-as ou beijando-as. Demonstre seu amor. Tenha sempre o olhar para coisas belas. Não fale sobre coisas que desanimem o outro, ou lance a ele o veneno que carrega na sua alma. Escute ao outro com atenção. Conforte-o no sofrimento e decepção, ajudando-o. Não envenene os amigos, como disse Jesus. Perdão. Não envenene os amigos, como disse-me disse. Faça com que o outro sinta-se seguro junto a você, o seu amigo.
Discuta assuntos sérios com seriedade, como coisas normais da vida. Lembre-se que até os adversários têm o direito de ser atentamente ouvidos. Dê a mesma atenção que gosta de receber. O que plantar hoje colherá amanhã os frutos da paz e da felicidade. Eis aí uma boa receita para conservarmos amigos queridos, ou, se quisermos, fortalecermos as amizades entre aqueles que ainda não são tão queridos assim. Aproveitemos então desse momento para elevarmos o pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, em agradecimento a todos eles, amigos ou não, pela oportunidade da convivência e do aprendizado que realizamos com eles. Que Ele, Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos fortaleça, criando entre nós a energia de paz, de harmonia, de fraternidade, a fim de que possamos dividir e distribuir com os nossos irmãos mais necessitados. Abençoa também, Senhor, os que aqui já se encontram no chat, aqueles que virão depois em outros momentos, em outros horários, e até mesmo os que nunca virão. Que Deus os alcance, que Deus os proteja. Quanto a nós, que saibamos tirar o melhor do aprendizado de hoje para colocarmos na nossa vida diária. Assim como a mensagem nos propõe de conservarmos os nossos amigos queridos. Que todos eles, onde quer que estejam, recebam a doce e suave energia do teu amor. E assim, amado Jesus, com votos de paz em nossos corações, te pedimos a permissão para iniciarmos o nosso encontro de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, vossos filhos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, e muita paz. Que assim seja, e muita paz. Deixa eu tirar aqui a música, para que eu não me esqueça. Ok, então tá. Deixa eu dar aqui os nossos avisos costumeiros, mas antes queremos dar também o nosso boa noite a todos, a todas e a todos que chegaram durante a nossa prece e aqueles que virão depois, mais tarde, em outros horários. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Leitura Espírita Comentada sobre o livro A Caminho da Luz. Queremos também propor a vocês que façam parte da nossa lista de transmissão para receberem todos os nossos cards, todo o nosso material que nós publicamos aqui no canal Roteiro Espírita. Aí está o número, é só mandar um oi, um zap pedindo para que sejam inseridos na nossa lista. Nós só enviamos material do canal Roteiro Espírita, nem mais nem menos, ok? Então, se for do seu interesse, se for da sua vontade, é só mandar um zap que a gente lhe adiciona. Também sugerimos que vocês, já agora, nesse momento, não se esqueçam, lembrem-se de deixar o like aí na lista, na nossa live de hoje, compartilhar esse link que já está aí na URL e vocês encaminharem para as suas listas de transmissão, para os seus grupos de WhatsApp, para as suas redes sociais, para que outras pessoas se interessem e participem. Enquanto estamos dando esses avisos, vocês já podem estar fazendo isso. E lembrem-se também, se ainda não fizeram, de assinar os nossos canais, porque isso é muito importante para a visibilização do nosso trabalho e para que a mensagem da doutrina espírita, a exemplo desse estudo, possa chegar ao maior número de pessoas. Pode só mandar o link e sugerir a participação e envolvimento também. Mas se assinar, melhor ainda. Se você já é assinante, maravilha, gratidão, continue nos mantendo nas atividades e mandem para outras pessoas para que elas conheçam também o nosso trabalho. Beleza? Então tá, dito isso, nós vamos então colocar aqui o nosso banner para que vocês possam ver o tema de hoje, que é capítulo 23, o século XIX,
a data hoje, 23/2, quinta-feira, 18h30. Eu vou trazer aqui, vou puxar o nosso livrinho em PDF para que a gente possa começar o trabalho. Deixa eu só mudar aqui as telinhas para a gente começar. Vou mudar também aqui o fundo para ficar melhor a apresentação. Vou puxar o meu. Pronto, e vou tirar. Peraí. E vou tirar. Cadê Robson? Vou tirar o banner para não ficar muito atrapalhando muito aqui na hora da leitura. Pronto. Ontem nós vimos no capítulo 22, nós vimos a Revolução Francesa e a importância desse movimento na França, que se expandiu para outros países da Europa, a exemplo da Inglaterra, e as repercussões positivas ou não que ocorreram nesses outros países, tá? E as consequências também positivas e nefastas daqueles que se opuseram a esse movimento da igualdade, da fraternidade, da liberdade, que são as bases também dos princípios da doutrina espírita. Até porque Kardec, como vimos também ontem, enquanto francês, ele tinha isso como idealismo dentro de uma visão iluminista. Hoje nós vamos ver o capítulo 19, mais especificamente quando surge propriamente no contexto histórico da humanidade a doutrina espírita. Kardec nasceu em 13 de outubro de 1804, como vimos em um dos tópicos de ontem, e ele foi um dos prepostos de Jesus, dos mais gabaritados, para descer à Terra a fim de conduzir esse movimento que mais tarde tornar-se-ia a terceira revelação, como sendo um desejo augusto de Jesus quando esteve conosco na Terra, ao nos propor a vinda do Consolador, de um novo Consolador. E aí, nesse capítulo de hoje, o 19, nós começamos falando sobre depois da Revolução. O que aconteceu depois da Revolução Francesa? Desse afastamento de Napoleão, desse processo de condução da Europa enquanto imperador. Diz Emmanuel: afastado Napoleão dos movimentos políticos da Europa, adotam-se no Congresso em Viena, em 1815, as mais vastas providências para o ressurgimento dos povos europeus. A diplomacia realiza memoráveis feitos, aproveitando as dolorosas experiências daqueles anos de extermínio e de revolução. Luís XVIII, conde de Provença, irmão de Luís XVI, é reposto no trono francês, estabelecendo-se naquela mesma época antigas dinastias. Também a Igreja é contemplada no grande inventário, restituindo-se-lhe os estados onde fundara o seu reinado perecível. Um sopro de paz reanima aquelas coletividades esgotadas na luta fratricida, ensejando a intervenção indireta das forças invisíveis na reconstrução do patrimonial dos grandes povos. Muitas reformas, porém, se haviam verificado após os movimentos sanguinolentos iniciados em 89. Mormente na França, semelhantes renovações foram mais vastas e numerosas. Além de se beneficiar o governo de Luís XVIII, com as imitações do sistema inglês, vários princípios liberais da Revolução foram adotados, tais como a igualdade dos cidadãos perante a lei, a liberdade de cultos, estabelecendo-se a par de todas as conquistas políticas e sociais, e um regime de responsabilidade individual no mecanismo de todos os departamentos do Estado. A própria Igreja, habituada a todas as arbitrariedades na sua feição dogmática,
reconheceu a limitação dos seus poderes junto das massas, resignando-se com a nova situação. Esse primeiro tópico desse capítulo 23, século XIX, é uma demonstração da ação providencial do Cristo a partir desses movimentos sociais que iniciaram-se antes mesmo do século, já no final do século, com o movimento da Revolução Francesa e tantos outros que nós já vimos até aqui, de uma tentativa de recobrar a liberdade, o domínio, os direitos sociais do povo, falamos também isso aqui ontem, mas uma determinação divina para que pudesse dar continuidade ao planejamento superior, a fim de que esta doutrina nova, o novo espiritualismo, pudesse surgir dentro de um contexto mais tarde, 50 anos depois, ou quase 60, para ser mais preciso, a fim de que pudesse, então, iniciar uma nova era na perspectiva espiritual e também colimar com as mudanças na perspectiva social a respeito da vida após a morte e todos aqueles informes que os espíritos trouxeram a partir do leonês Allan Kardec. Então a gente vê que começa a haver, a partir desse 1815, uma restituição desse poder que foi retirado pela Igreja e pelo domínio dos príncipes e imperadores, a exemplo do próprio Napoleão, que, embora missionário do Cristo, mas se desviou do caminho, como muitas vezes acontece ainda hoje, e uma tentativa de se restabelecer a paz, o equilíbrio, a igualdade, a fraternidade e a liberdade entre os povos. Ou seja, uma reconstituição do velho mundo. No tópico 2, segundo, Emmanuel vai falar sobre independência política da América. Porque uma coisa está atrelada à outra. Na verdade, são extensões. A história da humanidade é uma só, contada sobre várias seções ou extensões continentais. Diz ainda Emmanuel: a maioria dos povos do planeta, acompanhando o curso dos acontecimentos, procurou eliminar os últimos resquícios do absolutismo dos tronos, aproximando-se dos ideais republicanos ou instituindo o regime constitucional com a restrição de poderes dos soberanos, até para que não voltasse mais aquele tipo de comportamento hostil. A América, destinada a receber as sagradas experiências da Europa para a civilização do futuro, busca aplicar os grandes princípios dos filósofos franceses à sua vida política, caminhando para a mais perfeita emancipação. Seguindo o exemplo das colônias inglesas, os 4 vices-reinados da Espanha procuraram lutar pela sua independência. No México, os patriotas não toleraram outra soberania além da própria, e no Sul, com a ação de Bolívar e com as deliberações do Congresso de Tucumã, em 1816, proclamava-se a liberdade política das províncias da América Meridional. O Brasil, em 1822, ergula igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial, quando toda a zona sul do continente se fracionava em pequenas repúblicas, atendendo à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Isso é Emmanuel, não é Robson. Voltemos. O Brasil, em 1822, erguia, erguia igualmente o seu brado de emancipação com Dom Pedro I, sendo digno de notar-se o esforço do plano invisível na manutenção da sua integridade territorial. De todo
o espaço continental do Brasil. Por isso que diz que o Brasil é um país continental. Quando toda a zona sul, os outros países da América, se fracionava em pequenas repúblicas, atendendo à missão do povo brasileiro, nesse ponto que a gente quer tocar e reforçar, atendendo à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. E penso eu que seja por isso que Humberto de Campos, mais tarde, vem nos apresentar o coração do mundo, a pátria do Evangelho, como um reforço desse pensamento trazido aqui por Emmanuel. Eu tenho uma leve impressão aqui para nós que Deus era brasileiro, viu? Ou gostava de tirar férias aqui no Brasil. Graças a Deus. Terceiro tópico. Allan Kardec e os seus colaboradores. O século XIX desenrolava uma torrente de claridades na face do mundo, encaminhando todos os países para as reformas úteis e preciosas. As lições sagradas do Espiritismo iam ser ouvidas pela humanidade sofredora. Jesus, na sua magnanimidade, repartiria o pão sagrado da esperança e da crença com todos os corações. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária, mas em todos os departamentos da atividade intelectual do século XIX. Permitam-me a repetição, porque esse ponto é importante nós frisarmos. Iniciando o parágrafo. Allan Kardec, todavia, na sua missão de esclarecimento e consolação, fazia-se acompanhar de uma pleiade de companheiros e colaboradores, cuja ação regeneradora não se manifestaria tão somente nos problemas de ordem doutrinária espírita, mas em todos os departamentos, todos, da atividade intelectual do século XIX. Ou seja, expande-se a tarefa para além das paredes e muralhas dos centros espíritas ou das instituições religiosas que iriam surgir mais tarde. A ciência, nessa época, desfere os voos soberanos que a conduziriam às culminâncias do século XX. O progresso da arte tipográfica consegue interessar todos os núcleos de trabalho humano, fundando-se bibliotecas circulantes, revistas e jornais numerosos. A facilidade de comunicações com o telégrafo e as vias férreas estabelece o intercâmbio direto dos povos. A literatura enche-se de expressões notáveis e morredoras. O laboratório afasta-se definitivamente da sacristia, intensificando as comodidades da civilização. Constrói-se a pilha de coluna, descobre-se a indução magnética, surge o telefone e o fonógrafo. Aparecem os primeiros sulcos no campo da radiotelegrafia, encontra-se a análise espectral e a unidade das energias físicas da natureza, estuda-se a teoria atômica e a fisiologia, assenta bases definitivas com a anatomia comparada. As artes, por sua vez, atestam uma vida nova. A pintura e a música denunciam elevado sabor de espiritualidade avançada. Pareceria-nos que o reino de Deus estava aportando de vez e definitivamente na terra. A dádiva celestial do intercâmbio entre o mundo visível e invisível chegou ao planeta nessa onda de claridades inexprimíveis. O Consolador da humanidade, segundo as promessas do Cristo, o Espiritismo vinha esclarecer os homens, preparando-lhes o coração para o perfeito aproveitamento de tantas riquezas do céu. Eu penso que esse terceiro tópico nos dá uma noção completa e exata do porquê que a doutrina espírita não viera antes.
que seria preciso esses precursores, esses movimentos sociais, esses avanços tecnológicos, que enquanto eu lia, vinha à minha mente uma espécie de uma primeira onda no sentido tecnológico das comunicações, para que hoje tivéssemos o que hoje nós temos, que é a internet, que é a tecnologia de ponta, que são os smartphones, que são os televisores ultramodernos, que são todas essas aparelhagens, os drones e tudo que nós temos aí, que captam as imagens, que transmitem as comunicações, que nos permite sermos vistos no mundo inteiro. Nós aqui na Bahia e do outro lado do mundo, no Japão, nos acompanhando ao vivo e a cores, tudo isso como sendo um movimento indireto ou direto, melhor dizendo, do mundo espiritual incentivando aqueles colaboradores, espíritos encarnados, juntamente com a pleia de espíritos desencarnados, para que juntos, nesta parceria visível e invisível, pudesse ocorrer as transformações para os futuros voos que a Terra haveria de dar. E que ainda não deu, diga-se de passagem, mas que nós já estamos em melhores condições para que esse voo aconteça. Isso é digno de nota, de aplausos, de reconhecimento, por conta do alcance que essa mídia que está, ainda que mal utilizada momentaneamente, ou desviada dos seus fins nobres e superiores, como vemos a todo instante, a exemplo das fake news, das comunicações violentas, dos vídeos que chocam, das aberrações que nós vemos em todas as áreas, mas é também um momento em que isso vai ser expulso, eliminado do sistema, na medida em que o homem se moraliza, o homem se conscientiza da presença e da visão de Deus e coloca-o no seu dia a dia. E esses colaboradores, hoje, somos nós, os espíritas. Por isso, lá em Kardec, no Evangelho, os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas. O verdadeiro homem de bem, olha a chamada, o freio de arrumação. E precisamos sair dessa posição cômoda de quem aguarda, de quem espera, de quem está aguardando o milagre, o trabalho apenas dos espíritos, sem darmos a nossa sincera e importante contribuição em favor dessa missão coletiva a qual eu também e vocês fomos chamados a participar. Qual ocorre em uma orquestra, em uma sinfonia ou em um coral. Não somos a voz principal do tenor, mas a nossa voz, o nosso instrumento, que embora não reverbere individualmente, mas dentro do conjunto é o que dá o aspecto da beleza, da harmonia, da sinfonia ou ainda do coral. Percebem? Lembrando o trabalho pela manhã. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Já tinha parado para refletir quanto a isso? Da sua e da minha responsabilidade em favor desse futuro espiritual da Terra, conforme disse Emmanuel nesse tópico anterior aqui, ó, atento à missão do povo brasileiro na civilização do porvir. Lhe pergunto, tu é brasileiro? Tu é brasileira? Portanto, você está fazendo parte desse povo aqui, cuja responsabilidade e missão você tem. E aqui muito é dado, muito será cobrado. Então a gente vê que Kardec, embora na França, não reencarnara que não fosse com esse papel e essa missão. E teria que ser na França, não poderia ser no Brasil,
e que pese esse olhar futuro, porque não estava preparado para conceber daquela forma. Apesar da grande contribuição que dera também no movimento inicial do Espiritismo. Isso é fato. As ciências sociais. Daqui a pouco falamos aqui com vocês. Vejamos mais esse tópico. As ciências sociais. O campo da o campo da filosofia não escapou a essa torrente renovadora. Aliando-se às ciências físicas, não toleraram as ciências da alma, o ascendente dos dogmas absurdos da Igreja, as confissões cristãs, atormentadas e divididas, viviam nos seus templos um combate de morte. Longe de exemplificarem aquela fraternidade do Divino Mestre, entregavam-se a todos os excessos do espírito de seita. A filosofia recolheu-se então no seu negativismo transcendente, aplicando às suas manifestações os mesmos princípios da ciência racional e materialista. Schopenhauer é uma demonstração eloquente do seu pessimismo, e as teorias de Spencer e de Comte esclarecem as novas assertivas, não obstante a sinceridade com que foram lançadas no vasto campo das ideias. A Igreja Romana era culpada de semelhantes desvios, dominando a ferro e fogo, com chegada aos príncipes do mundo, não tratara de fundar o império espiritual dos corações à sua sombra acolhedora. Longe da exemplificação do Nazareno, amontoara todos os tesouros inúteis, intensificando as necessidades das massas sofredoras. Extorquia antes de dar, conservando a ignorância em vez de espalhar a luz do conhecimento. Desculpa. As ciências sociais. Eu não sei se vocês já repararam, tá? Espero que sim, acredito também que sim, e eu acho que já falamos isso, Aliures, que quando parece que a coisa vai iluminar, esclarecer, fincar as bases para a construção do edifício, uma sombra, um movimento oposto surge paralelamente. Naquele conflito, briga entre o bem e o mal. Porque a mudança de comportamento de valores não se dá da noite para o dia, quiçá mesmo em uma encarnação, necessitando de tantas outras que se dilua aquele ranço na medida do interesse e do desejo daquele que o carrega, para que finalmente possa abrir novas janelas para novos e possíveis conhecimentos mais progressistas. Porque é um combate constante, na medida que a gente assenta, para descansar, na réfrega de uma luta entre outra, eis que logo depois vêm os canhões que começam a lançar suas bombas. E aí a gente tem que se preparar novamente para ir à frente, ao fronte, ao combate. Normalmente, quase sempre, se dá dessa maneira. Isso serve para o coletivo, isso se serve para o individual, como vimos com o próprio Kardec, como vimos com o próprio Chico, como vemos hoje com Divaldo e tantos outros que aqui poderíamos nos reportar. Seja dentro da ciência teológica, seja nas ciências humanas de outros setores, de outras áreas. Uma coisa que hoje pela manhã eu estava pensando é que essas mudanças, isso porque eu me lembrei, viu, Achilha? Eu me lembrei que outro dia você fez uma colocação no chat que Emmanuel, que não tinha o hábito de
ele datava, começou a trazer as datas daqueles eventos históricos, né? E eu me recordo que você fez esse apontamento. E hoje, não sei porquê, eu me lembrei dessa sua fala. E aí eu estava me dando conta, mediante esse pensamento que me veio de forma espontânea, eu me dei conta que, assim, o que pareceria, lendo o texto, que ocorreu de uma hora para outra, a gente vai perceber que foi necessário a computação dos minutos, das horas, dos dias, das semanas, das quinzenas, dos meses, dos semestres, dos anos, das décadas, para ocorrer no século X citado. Ou seja, não diferente de hoje, àquela época, quer seja na perspectiva espiritual, porque a minha fala tem nesse aspecto, embora reconhecendo que dos homens também é assim, mas o mundo espiritual, apesar do poderio, da força de uma determinação, como muitas vezes os governantes, os presidentes, os imperadores e reis fazem, tomando a decisão e assinam o decreto, revogando ou estabelecendo aquela lei imposta, Deus não faz dessa forma. Os espíritos superiores, sob o comando de Jesus, não agem semelhantemente como nós. É preciso que o tempo se escure, que os dias se sucedam às semanas, aos meses, aos anos, aos séculos. É toda uma trajetória, desde lá do início, quando foram degradados para a terra o povo de Capela. E ainda hoje vamos retomar, lembre-se do capítulo de ontem, de anteontem, época de transição, estamos de novo entrando em uma nova época de transição. E e essa e essas ciências sociais, elas também foram vitimadas no que diz respeito aos filósofos. E ele traz aqui alguns exemplos, como Schopenhauer, o Nietzsche e tantos outros, que se deixaram mergulhar pelo pessimismo, pela descrença de Deus, pelo negativismo, pelas sombras que mormente assolavam dentro do planeta ou sob a ingerência dos espíritos doentios perturbadores. Como médios se permitiram, como médios hoje, nós nos permitimos. E ao invés de acendermos a luz para o divino, nós nos permitimos acender a nossa ignorância, a nossa sombra para os infelizes. Para os espíritos astutos, para os espíritos opositores à luz. Porque não são ignorantes no sentido do desconhecimento. Talvez mais do que os ditos da luz. Porque foram homens de poder, de conhecimento, de estudo. Haja visto o que acontece nos nossos dias com os principais eventos desastrosos, escandalosos que surgem na mídia. Observem, analisem os principais eventos capazes de chegar a uma rede de comunicação do porte que as temos hoje no nosso país e também se reverberar mundo afora, como tem acontecido nesses dias, e em particular no período político de transição último, por homens supostamente inteligentes, pelo menos sentaram em bancos de faculdades. Tem muitas vezes mestrado, doutorado, PhD nisso e naquilo. E são eles, são elas que promovem esses escândalos. Os desvios, as corrupções, como é que a gente diz?
Os assaltos financeiros, né, que nós vemos entre empresários, políticos, entre artistas, entre religiosos, advém de homens inteligentes, não sábios, inteligentes, astutos. Não é da massa humilde, ignorante, desprivilegiada. É de quem tem conhecimento, não diferente desta época que Emmanuel nos traz. Mas deixa eu dizer a vocês que também hoje, me perdoem, por uma necessidade de saúde, nós não estaremos aqui falando com vocês diretamente no chat. Mas façam suas colocações, façam suas provocações, conduzam-se entre vocês, que eu vou estar também no chat compartilhando as ideias, mas não vou estar trazendo aqui a baila. Amanhã, sim, a gente fará isso. Beleza? O importante é que nós estamos aqui discutindo conjuntamente, independentemente de qualquer outra coisa. A tarefa do missionário, salvo engano, a última. Tá? Se não for, a gente segue, viu? Eu vou ficar atento hoje. Emmanuel nos diz, nesse subtópico, a tarefa de Allan Kardec enquanto missionário, como tantos outros que vieram antes dele, era difícil e complexa. Competia-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às profundas bases religiosas, o que nos faz lembrar o trabalho de Francisco de Assis, na Idade Média, que dizem ter sido eles, sabiam disso, né? Acho que eu já trouxe isso aqui. O mesmo que dizem ter sido João, o Evangelista. O mesmo que diz ter sido, mais recentemente, até 2002, Chico Xavier. E não tem, como é que eu diria? Não tem ou tem? E tem possibilidade de vir a ser. Não que esteja confirmado ser o mesmo espírito. Porque a envergadura de qualquer uma dessas personalidades assemelha-se à de Allan Kardec. E todos eles trouxeram uma missão, uma tarefa. Sim, todos eles. Então não tem por que ser algo absurdo, impossível, embora não se tenha certeza. Correntes dizem que sim, outras que não. Mas, independentemente, o bom é que todos eles, sendo ou não o mesmo, conseguiram realizar suas missões dignamente, deixando um lastro de luz por onde passaram. Atento à missão de concórdia e fraternidade da América, o plano invisível localizou ali as primeiras manifestações tangíveis do mundo espiritual no famoso lugarejo de Hydesville, provocando os mais largos movimentos de opinião. A fagulha partira das plagas americanas, como pátria, igualmente delas, a consolidação das conquistas democráticas. A Europa busca ambientar as ideias novas e generosas que encontram o discípulo no seu posto de oração e vigilância, pronto a atender aos chamamentos do Senhor. Numerosos cooperadores diretos da sua tarefa auxiliaram-lhe o esforço sagrado, desdobrando-lhe a síntese em gloriosos complementos. O orbe, com as suas instituições sociais e políticas, havia atingido um período de grandiosas transformações que requereriam mais de um século de lutas dolorosas e remissoras, e o Espiritismo seria a essência dessas conquistas novas, reconduzindo os corações ao evangelho suave do cristianismo. Ou, pelo menos, vir a ser, vir a alcançar. Porque ainda hoje lidamos com esses embates. O que
nos consola é o fato de que as bases doutrinárias propostas por Allan Kardec nas obras básicas do Espiritismo não se perderam, continuam exatamente como são, foram trazidas. O que deve ter modificado foi a forma, o método da divulgação e das ideias daqueles que as divulgaram. Não sei se eu já trouxe aqui, só a título de reforço, eu quando falo dessas questões, eu sempre me lembro de um amigo nosso do movimento espírita aqui de Salvador, em que ele diz assim: a mensagem é perfeita, o mensageiro que é imperfeito. Portanto, se o mensageiro é imperfeito, não tem condições de propagar a mensagem com perfeição. O problema não está na mensagem, o problema está em quem a transmite. No caso, nós. Que ontem, quarta-feira, no nosso Bom Dia aí pela manhã, ao falarmos sobre a conduta espírita do livro Conduta Espírita de André Luiz Purvaldo Vieira, o tema foi a conduta espírita na tribuna. Tem tudo a ver com essa nossa fala. Se não assistiu, assista de ontem. Está aqui no canal. O problema não está na mensagem, nos mensageiros. E Allan Kardec foi um mensageiro fiel, se podemos usar dessa expressão, naquilo que Jesus lhe determinou. A ponto que 165, quase 166 anos, salvo engano nas contas, a doutrina espírita está aí, trazendo na base os ensinamentos dos espíritos, embora movimentos opostos de tentar reeditá-la, revisá-la, reorganizá-la, trazer novidades. E aí perguntaram a Chico uma certa feita: Chico, qual é a novidade? Chico achou estranha aquela pergunta, porque o cara estava muito entusiasta, né? Entusiasmado, assim, agitado, querendo saber, talvez nunca mais tinha encontrado Chico pela rua de Uberaba ou de Pedro Leopoldo, e perguntou: Chico, qual é a novidade? A novidade, aí ele pergunta: novidade, bem mineiramente, né? Novidade? Eu não estou entendendo. Sim, a novidade da doutrina espírita, provavelmente, né? O que os espíritos disseram a você de novo? Conta aí pra gente. Vamos fazer aqui uma confusão aqui no sentido da propagação. Vamos fazer uma propagação, enfim. Que foi o tema da semana passada, da última quarta-feira, na propaganda espírita. Conduta espírita na propaganda. Me lembrei, usando essa expressão. Então, qual é a novidade? Aí Chico parou, pensou, e provavelmente Emmanuel chegou no ouvido desse dia a ele que a novidade é o Evangelho. Aí Chico mineiramente diz assim: ah, meu filho, entendi, a novidade sim, a novidade é o Evangelho. O Evangelho de Jesus, que já está entre nós há mais de 2000 anos e que para muitos é ainda uma novidade, quando deveria ser um princípio de vida. Assemelha-se à doutrina, visto o seu Evangelho redivivo. Então, uma tentativa de reconduzir os corações ao Evangelho, à novidade suave do cristianismo. Provações coletivas na França. Vamos ver esse aqui. Nem vou correr o risco de dizer que esse é o último, viu, para não me equivocar de novo. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos na Revolução, nas campanhas napoleônicas, depois das revoluções de 30 e 48 do século repassado, mediante as quais se efetuavam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, vou repetir,
a grande nação latina, França, por causas somente de conhecidas no plano espiritual, é esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 a 1918, quando da Primeira Guerra Mundial. Observe, e merece esse destaque. Eu sei que eu não terminei ainda, mas eu sinto necessidade. Sou como que espetado para falar. Cadê Robson? A grande nação latina, por causas somente conhecidas no mundo espiritual. Quando eu li essa frase, aqui agora pela primeira vez, me veio a imagem do Vaticano. E em um contraponto, poderíamos dizer que o mundo espiritual se assemelha ao Vaticano, à biblioteca do Vaticano. Tem coisas que, se nós abrirmos para os profitentes, os historiadores, os estudiosos dessa época, vão achar que é tudo mentira, é coisa de outro mundo. Ou vai ter que reescrever toda a história da humanidade. E me lembrei também, não hoje, propriamente, mas alguns dias depois, até mesmo depois de uma fala aqui também no chat, de que Emmanuel, embora tenha dito que não iria concorrer com a história da humanidade, mas de vez em quando ele dá umas pitadas assim às amasas, como se fosse uma espécie de provocação, para dizer, olha, revejam a história do mundo, vejam o que vocês estão escrevendo, porque não foi bem assim não. Eu me lembro que ontem, falando sobre aqueles que vieram, não me recordo agora quem, eu acho que o próprio Lutero e outros tantos, sob a ação do mundo espiritual superior, como cooperadores, colaboradores, e aqui não foram vistos como tal. Não me recordo agora se foram exatamente eles, mas enfim. Vamos ver a live de ontem ou de anteontem para a gente se retificar. Paris. Sim. Eu falei que outra coisa, eu me lembrei que eu terminei ontem. Cadê o livro? Robson, aqui. Terminei ontem esse livro. Quando eu falei do Vaticano e do mundo espiritual, eu me lembrei desse livro, por isso que eu peguei. Graças a Deus, terminei ontem. E é um livro assim maravilhoso, maravilhoso, que todo espírita deveria ler para conhecer melhor o Evangelho e o que aconteceu com Jesus entre os 13 e os 30 anos. Isso aqui não é achismo, já falei aqui inúmeras vezes. Não é um pensamento de um autor, ele não escreve nada, ele só faz transcrever todo o material de pesquisa, qual a ciência assim o faz, para retratar o que aconteceu com Jesus nesse período. E ele deixa bem claro, nas poucas palavras que são dele. Não dava para trazer tudo, porque se tornasse um livro de mais de 800.000 páginas. Ele fez recortes, e recortes bem resumidos, que nem Emmanuel está fazendo aqui nesse livro. Isso são recortes, pinceladas, traços rápidos sobre cada um desses períodos utópicos. Porque nós concebemos a Revolução Francesa, Kardec, ou comprovações coletivas na França, Kardec e seus colaboradores em 3 parágrafos de 2 linhas, é ter muita capacidade de síntese, viu? Nesse vai aqui o meu, tiro o chapéu, o meu louvor para Emmanuel. Quer saber mais? Nas entrelinhas, vai estudar a história, vai rever o Evangelho, vai procurar pesquisar nos manuscritos o que foi dito sobre Jesus. Vá para a Índia, para o Tibete, para você saber. Esse livro, resumidamente, deixa eu ver quantas páginas, com
169 páginas de Francisco Cloys Werneck nos abrilhanta com uma teoria bem embasada, bem pesquisada, de historiadores, de manuscritos, de artigos publicados no Brasil e fora. Não é uma coisa que ele pegou da religião espírita, ele é espírita, mas ele não pegou nada, nada espírita, de nenhum médium, como Emmanuel, como Joana, nada disso. Ele foi a fontes. Para não dizer que ele não trouxe nada mediúnico, ele tem um capítulo que me motivou. Eu não sei nem se eu cheguei a falar isso com como é o nome dela? Com a Anísia. A Anísia está aí, né? Com a Anísia. Porque em uma das lives nós falamos de... Acho até retratando esse livro também, falamos sobre... Como é o nome do espírito, rapaz? Que no Rio é muito conhecido. Oh, Jesus, esqueci agora. Mas não importa, tem um espírito aí. Você chegou até a citar o Avatar do Amor. Lembra-se o Avatar de Amor? Pois é dele aí. Você trouxe o livro O Avatar do Amor. Que agora fugiu, deu um branco total. Foi o único momento que Francisco, o autor do livro, trouxe alguma citação mediúnica espírita, que nele não é nem espírita, esse espírito. É um indiano. Mas ele trouxe. Fora isso, fez uma breve pincelada assim de Emmanuel, fez uma citação, mas sem trazer nada, apenas uma lembrança. E alguns médiuns ingleses e outros tantos da Europa. Pouquíssimos, famosíssimos, mas tudo sob pesquisa. Escrita, anota, que nem fez Leon Denis, e eles fazem uma citação de Leon Denis que eu fiquei chocado já no final. Me perdoe, sei que eu estou fugindo um pouquinho, mas acho que é referendo a isso aqui. No livro Depois da Morte, vou ver se amanhã eu trago isso, em que ele faz a citação de Leon Denis no livro Depois da Morte, mostrando que Jesus esteve com os essênios. Isso deu uma reviravolta na minha cabeça. Tá aqui, eu não vou ler para não fugir do objetivo, mas já fugindo um pouco. Isso é só para a gente enriquecer o conteúdo, é por isso que eu dou essas paradas e trago esses complementos. Então ele vai dizer aqui, eu até anotei nas últimas páginas, ele faz questão de trazer aqui o pensamento de Leon Denis. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Já no finalzinho, rapaz. E eu achei assim, nota 10, assim, agora não tem como não acreditar que Jesus esteja na Índia, no Tibete, por aí vai. Não estou achando, não. É porque eu não gosto de ficar muito parado. Mas se eu me lembrar, eu trago amanhã aqui, eu vou pesquisar. Aqui, ó. No livro da terceira edição, Leon Denis, ó, e assim o comenta Leon Denis quando escreve a página 38 da quinta edição de O Cristianismo e Espiritismo. É evidente que haviam doutrinas no cristianismo primitivo, destinada ao vulgo, apresentada sob formas acessíveis a todos e outra oculta, reservada aos discípulos iniciados. É o que, de resto, existia de todas as filosofias e religiões da antiguidade. O parágrafo seguinte, só isso. E sobre a natureza de Jesus, assim se exprime Denis, a página 68, depois da morte. Leiam aí, viu? Quanto às teorias que Jesus fazem uma das três pessoas da Trindade, ou um ser puramente fluídico, uma e outra parece igualmente pouco fundada. Pronunciando essas palavras, de mim se afaste esse cálice,
Jesus revelou-se homem sujeito ao temor e ao desfalecimento. Como nós, sofreu, chorou, e esta fraqueza inteiramente humana aproxima-nos dele, o faz ainda mais nosso irmão, tornando seus exemplos e suas virtudes mais admiráveis ainda. E ele vai continuando, que eu não vou citar, onde ele fala que Jesus esteve com os essênios. Se eu me lembrar, amanhã eu trago. Vamos fechar, por conta do tempo, esse último tópico aqui. Esse aqui é o penúltimo. Paris, voltando à leitura, assistir a concerto em diferentes dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo opressores, sofre a miséria. Vou repetir. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre a miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos, e em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam, anotem, o resgate dos desvios da grande nação latina. Manuel. Por isso que se diz que nada acontece por acaso. O mesmo deve estar acontecendo, com todo respeito, claro, ao povo ucraniano, ao povo russo. Alguma razão tem. Como no próprio Brasil. Entendemos e acreditamos que sempre tem escolha, mas entendemos também que nada é do nada. Para fechar, agora sim, o último tópico, provações da Igreja. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infabilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividade. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos, naturalmente, reclamam seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde então, 1859, estabelecera-se a luta que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para a garantia do pontifício da Igreja. Mas a situação em 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Calvot e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Começa com Pio IX a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciado e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observa-se, assim, um fenômeno interessante. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronar-se os tronos do absolutismo, com as vitórias da República e do Direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Parece até engraçado, né? Assim a gente encerra o capítulo 19. E amanhã, o Espiritismo e as grandes transições. Beleza, hein? Sexta-feira vamos falar amanhã sobre o Espiritismo e as grandes transições. Esse tópico último, provações da Igreja, por conta do tempo, eu nem vou me ater a comentar. Só lembrando aquele velho e conhecido bordão: a que se faz, a que se paga.
nada que podemos dizer que seja injusto por conta daqueles que estão ora sofrendo as suas penitências por aqueles que um dia eles fizeram também sofrer. Parece-nos aquela ideia do olho por olho, dente por dente. Talvez sim, talvez não, a depender do olhar. Mas eu penso que, sobretudo, é a lei de Deus amorosa e justa, a justiça de Deus amorosa e justa, intervindo a favor de todos aqueles que se comprometeram com a lei de Deus. Beleza? Então tá. Hoje a gente encerra por aqui, sem maiores preâmbulos, sem maiores comentários, dizendo apenas que, se você ainda não fez a sua votação na nossa enquete, que está lá na fanpage do Roteiro Espírita, sobre qual o próximo livro que nós vamos seguir, agora a partir de março, para a semana, vá lá e vote. Seria muito legal que você votasse para aumentar o número da votação na nossa enquete. Está na fanpage. Ainda colocaremos no Instagram, tá bom? E vou mandar por e-mail para vocês, no mais tardar hoje ainda. Ok? Beijo no coração, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Amanhã sempre, e amanhã de manhã, sexta-feira, teremos ela, Joana de Ângeles, e a sua vida feliz, com Divaldo e ela própria. À noite, nós teremos, então, o capítulo 24. Certinho? Beleza, mais 5 da manhã, teremos a nossa mensagem de bom ânimo todos os dias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja. Obrigado pela participação. Obrigado pela participação. Se ainda não deu like, se ainda não compartilhou, se ainda não assinou o canal, faça em nome de Jesus. Beleza? Então tá. Obrigado a todos. Temos todos uma boa noite de paz e de harmonia, com Kardec na mente e Jesus no coração. Boa noite a todos.